Já fazer a apresentação aqui. Eu não sei se pela quantidade de pessoas, se exatamente. Estão conseguindo ver aí a tela? Qualquer coisa, Mike, você me fala aí, tá? Certo. Vamos vendo. Tranquilo. Vocês chegaram a ver em relação à questão aqui dessa tabela de que mostra o calendário? Chegaram a ver isso aí? Mike? Não, o senhor caiu bem no começo, a gente não viu nada, não. Foi? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, o objetivo aqui de nosso encontro é somar forças, tá? Então, reforma é algo novo, tudo novo, né? Eu gosto de brincar nas minhas implantações que é como o cara trocasse de namorado. Eu sei, ou namorada. Ou hoje, qualquer coisa, trocasse. Certo? Então, com isso, você vai aprender, vai ter termos novos, vai ter intimidades novas, ou seja, então, insegurança, traz uma série de adjetivos aí, ou de qualidades que paira na cabeça de cada um, tá certo? Então, é uma responsabilidade que, não sei se eu falei para vocês, é uma responsabilidade que é dividida. Responsabilidade que é da InfoRio, para entregar para vocês a tecnologia, para que vocês consigam colocar em prática essa reforma, né, a exigência, certo? A responsabilidade do encarregado fiscal, do analista fiscal, como queira chamar, né, para passar a informação correta, né, e do usuário, né, do operador, para entrar com esses dados, né, e acontecer, de fato, a reforma, né? E a InfoRio vai estar disponível para ajudar a exatamente isso, entrar com esses dados, né, para que vocês atendam à exigência, né? Então, hoje eu estou como fundador e o encarregado, né, o responsável pela parte operacional da InfoRio, tá? Perdeu aqui um pouco a lógica, só isso, acho, calendário. Deixa eu voltar aqui. Sair um pouco aqui da ordem da apresentação. Deixa eu só dar uma reorganizada aqui na apresentação. Isso aí. Não sei porquê, mas está certo. Vou voltar aqui de novo, tá? E eu estava mostrando esse calendário. Não sei se eu vou repetir de novo o que eu falei. 2026, ele é um ano teste, entendeu? Então, o governo, ele da forma que você está trabalhando hoje, continua normalmente, certo? Com exceção de que ele vai começar a partir de 2026 o CBS. O que seria o CBS? O CBS seria
a substituição do PIS e COFINS, né? É um imposto que vai fazer frente ali ao PIS e o COFINS, ou seja, então, em 2026, ele vai trabalhar com uma alíquota simbólica, e uma alíquota simbólica no sentido de, não é a alíquota ainda real, certo? Mas essa alíquota, ela vale, tá na exigência do governo. Então, como eu falei lá no início, o governo, de certa forma, ele teve uma mudança recente que foi prorrogado, mas foi prorrogado a rejeição, certo? Então, da forma que estava, dia 5 de janeiro, você era obrigado já estar com esse imposto CBS para poder enviar a nota. O governo simplesmente retirou essa exigência da obrigatoriedade, desculpa, da obrigatoriedade não, da rejeição. A obrigatoriedade, ela continua. O imposto, ele começa em 2026, não tem mais volta, certo? Então, o CBS, ele tem uma alíquota hoje de 0,9. Somando o CBS e o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, com 0,1, vai dar ali 1% do imposto diluído aí nos dois. Então, o CBS, ele vem para substituir o PIS e COFINS, que é extinto em 2027, e a partir de 2027 ele tem uma alíquota de 8,7 até 2028. A partir de 2029, o Senado vai definir uma nova alíquota, tá certo? O ICMS e o ISS, eles serão substituídos pelo IBS, como eu já falei. Tá? Então, a partir de 2027, esse 0,1%, eles vão ser quebrados a parte estadual e a parte municipal. Por quê? Porque a gente tem, digamos, serviços, certo? Que a competência ali, ele vai ser, digamos assim, dividido como é hoje, né? A parte do serviço, certo? Uma parte vai ficar para o governo do estado e outra parte vai ficar para o municipal, certo? Então, hoje, a partir de 2027, também vai haver essa mudança, também, tanto na parte do CBS quanto no percentual. Agora, a questão do ICMS na nota, ele continua normalmente, tá certo? Só essa alíquota simbólica, vamos dizer assim, para teste vai ser teste para todo mundo, teste para a gente, teste para o governo também, certo? Na estrutura dele, já para começar a haver essa divisão também, a partir de 2027, além da troca do PIS e COFINS, essa alíquota também ela vai ser majorada, uma parte do 0,1, 0,05 para o estado, 0,05 para o município, certo? Se estende até 2028, e como eu falei, não sei se ficou gravado aí, se vocês tinham ouvido, certo? O ICMS, ele vai ser desmamado, né? Seria ali, regressivamente, ele vai diminuindo o percentual, ele vai perdendo força, né? Até 2032 e extinto em 2033. O ISS, da mesma forma, ele, assim como o ICMS, já que o IBS vai substituir os dois, também ele vai perdendo força, na mesma, mesmo grau que o ICMS, tá certo? Só fazendo aqui, tá caindo, deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Está dizendo aqui que... Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui. Pronto. Vou voltar aqui de novo. Certo? Então, esse calendário, ele é interessante, certo? Vocês vão ter aí que estar em mente, né, esse calendário. Por quê? Porque algumas obrigações, né, a gente vai ajudar vocês, né, como tipo, essa questão de percentual, tal, certo? Principalmente essas divisões, mas a gente vai ver mais na frente, vai ter uma figura nova, que o analista ou o contador, eles terão essa responsabilidade de identificar qual será. A gente vai discutir aqui o norte, certo? Como identificar esse imposto, né? Como é que você se enquadra dentro dele, tanto do CBS quanto do IBS,
certo? A gente vai dar aqui uma espécie, né? Como eu falei, vamos somar força aqui, né? Eu montei aqui uma lógica como você encontrar essa eu tô chegando nessa aí aqui. Como encontrar essa posição dentro do imposto, certo? Então, trazendo isso aqui, esse calendário vai ter que ter ali em mente que as coisas não vão ser de imediato. Então, o primeiro ano, 2026, que é o que a gente vai se preocupar agora, ele é um ano teste, né? Vamos esquecer ali os demais, por enquanto, certo? Vamos se prender apenas a 2026. A gente, nada altera no PIS e COFINS. O CBS, ele começa a entrar, a se inserir em 2026 com 0,9. O ICMS e ISS não altera nada que vocês fazem hoje, a obrigação e nada, certo? Assim como o IPI também. E a alíquota do IBS, ele será digamos, 0,1. O IPI, ele vai ser substituído pelo IS, certo? Mas ainda não tem ainda nada que defina isso, né? O IPI ainda é um caso à parte, tá? Então, a indústria ainda vai esperar mais um pouco. Se eu consigo avançar aqui na tradução pelo teclado. Coisa de live é assim, coisa ao vivo é aqui embaixo. Como se tivesse travado. Vocês estão... Mike? Oi, Mike. Foi instantâneo. Tá conseguindo ainda ver a live? Sim, sim. Não estou conseguindo nem avançar aqui. Acho que eu aumentei aqui o espaço. Na apresentação. Achar. Os trinks, ele está pegando a imagem. Isso agora vai. Quadro. Olha, filho. Tenta parar ali e começar de novo a apresentação para ver. É isso que eu estou fazendo. Obrigado, Cleber. Pronto. Beleza. Então, o que é que a gente vai ver agora? Como eu falei, né, é um namoro, né? Então, tem coisa nova, né? Tem nomenclaturas novas, né? Então, tem conceitos novos. Então, tudo é novo, tá? Então, não tem... Esqueça o que vocês sabiam antes, certo? Então, é um paradigma, né? Que a gente chama de paradigma. Você é uma mudança meio que radical do negócio, entendeu? Então, você vai ter que desaprender para aprender. É mais ou menos isso, certo? Claro que você não vai desaprender tudo, como eu expliquei no calendário, ainda vai perdurar esses conceitos anteriores por um bom tempo aí, principalmente ICMS e ISS, certo? Agora, PIS e COFINS, rapidinho ele vai ser, ali em 2027, já está batendo, eles vão ser extintos, gente. Aí você vai ter que desaprender tudo, mas é tudo mesmo, que vocês sabem hoje sobre PIS e COFINS, certo? Ok? Uma das coisas que surgiu é a situação tributária, né? Os códigos da situação tributária. Antes a gente tinha uns códigos de situação tributária, então nessa nova reforma veio outros códigos completamente diferentes, né? E conceitos também diferentes, tá? Então, e a figura maior, que é o C-Clastive. Então, nossas energias, tudo que a gente vai ver aqui, ela vai ser direcionada para o C-Clastive. Então, a linguagem que vocês usavam antes, certo? Por exemplo, para CFOP, que ele, no futuro, né, eles imaginam que o C-Plastigo vai substituir o CFOP. Então, aquela linguagem que vocês usavam antes para CFOP, elas vão se aplicar agora ao C-Plastigo, certo? Então, a gente vai ver lá no futuro, ou vá mais na frente, aliás,
o que é que trata o CST, o que é que trata o C-Class-TIB. E o que é o CST versus C-Class-TIB, certo? Então, aqui eu tenho um link, eu vou abrir aqui um site, aqui está a lei, tá? Eu vou mostrar aqui depois, tá? Já está a lei aqui. Então, vou aqui abrir para vocês, certo? Esse link depois eu coloco aqui no grupo, certo? A gente hoje, a situação tributária, ela, digamos assim, eu vou mostrar aqui em duas visões, certo? Uma visão mais, que eu chamei aqui, até no manual, quem não tiver o manual depois solicita aí, eu passo o manual também. Uma visão, né, eu até coloquei aqui, ó, pra gente, certo? Está aqui em cima, aqui. Uma visão agrupada e uma visão aberta, mais ampla, entendeu? Então, e tem um terceiro caso, que seria a planilha. Claro, tem gente que vai se adaptar melhor a essa situação aqui, né, de você visualizar aqui dessa forma. Eu me adaptei melhor na planilha, certo? E aí depois eu vou explicar o porquê que eu adaptei melhor na planilha, certo? Então, os CST, a gente tinha antes, como era antes, só que antes só era o CST, ele era formado apenas de 2 dígitos, né? Eu vou aumentar aqui um pouquinho para melhorar aí a visão de vocês, certo? Então, hoje, o CST ele é composto de 3 dígitos. Aí você diz, não, mas quando imprimi a nota, tinha lá um terceiro dígito. Aquele terceiro dígito não era do CST, ele era da nacionalidade do produto, certo? Então, ele era se o produto era nacional, se era importado a quantos por cento, a 70%, e 30% era nacional. Então, aquele primeiro dígito representava isso, né? Ou seja, ele hoje não representa mais a nacionalidade, tá certo? Ele é parte já do CST, ele já incorporou ao CST. Aparentemente, vocês podem pensar, não, mudou não, a descrição que eu estou vendo aí é igual, certo? Não é igual, por quê? Se a gente for ver aqui, né, tem alguns CST novos, certo? CST até financeiro, né, a gente vai ter aqui. Então, mais ou menos, como eu falei para vocês, é melhor esquecer aqueles, porque até mesmo, por exemplo, coisa que era isento no passado, hoje não é mais isento, ele é reduzido. Então, se você ficar trazendo esse DIPARA, esse DIPARA do CST anterior para o CST atual, você pode incorrer no erro. Então, por isso que eu disse, a nova reforma é esquecer tudo que você tinha e tratar como ela fosse algo novo, um paradigma, certo? Reaprender as coisas, certo? Ok? Então, a tributação integral está aqui, beleza, está com 00, também a 000, mas isso não quer dizer nada, certo? E eu também passo a ter uma visão aqui, eu vou chamar visão aberta ou visão mais ampla, que além do CST, eu agora tenho o C-Class-TIB. Aqui em cima, ó, a figura agora a palavra C-Class-TIB, que é Código de Classificação Tributária, certo? Então, o que é o C-Class-TIB? O C-Class-TIB, ele é formado dos 3 dígitos do CST, mais os 3 dígitos dele. O que seriam esses 3 dígitos dele? A operação. Lembra que eu falei lá atrás que o C-Class-TIB, ele, no futuro, vai substituir o CFOP? Porque o CFOP era a operação, certo? Então, esses 3 dígitos aqui, ó, ele só vai ter os 3 dígitos, porque os 3 primeiros equivalem ao CST. Então, eu passo a ter aqui uma visão mais ampla do negócio, né? Eu falei aqui mais aberta. Enquanto essa visão aqui é uma visão mais restrita. Mas eu posso abrir aqui no mais aqui, certo? Também aqui, ó. Vou ter aqui o mais, certo? Então, esse link, eu já vou colocar aqui para vocês no nosso chat aqui, para quem depois quiser aí usar, sendo que lá no manual eu mostro ele, tá certo? E eu tenho a figura da planilha. E aí eu vou explicar por que é que a planilha, no futuro, vocês vão entender isso. Porque eu não uso essa visão aqui. Eu uso a visão da planilha.
certo? Porque a visão da planilha, certo? Deixa eu ver aqui. Código de classificação, está aqui. IBS, CBS, ó, 24/11. Ó, 5/12 já teve mudança, certo? Eu trouxe isso daqui para também vocês acompanharem, né, o que vem acontecendo com a parte dos documentos fiscais, né? Então, hoje, eu não coloquei no início, mas o nosso foco aqui é documento fiscal. Quais são os documentos fiscais? Nota fiscal eletrônica, nosso fiscal por eletrônica, nosso fiscal de serviços eletrônicos, são os documentos que a reforma vai ter o impacto primeiro, né? Então, nesse momento, aqui. Então, se eu clicar aqui em tabelas de tributária de IBS e CBS, 24/11, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai fazer o download de quê? Da planilha. Então, essa planilha, por que é que eu considerei ela, na minha visão, certo? Ela é mais interessante do que usar ali aquele portal. Primeiro, você está vendo aqui que está verde aqui. O que é verde aqui? E o que é vermelho? Verde é inclusão, você vê. O governo está incluindo ainda, na altura do campeonato dessa, 19/11, está incluindo coisas dentro da regras, validações, então, está retirando vermelho, está retirando algo. Então, a reforma ainda está muito dinâmica. Então, eu vejo por aqui, primeiro caso, se houve mudança, certo? Então, o que tiver verde, ele é inclusão, é algo novo, algo que não tinha lá no início, lá em, acho que foi agosto, setembro, um negócio desse aí, certo? Então, eu passo a ter ali, agora, com mais informações, tá certo? Então, aqui tem e aqui eu posso, ali como também eu posso no site, ir ali para lei, né, para dentro da lei, ou para plantões, né, ali também eu tenho como ir também, isso não muda. Tá? Então, vocês observam aqui que ele tem duas partezinhas, certo? Ele tem, essa planilha é formada em duas partes. Do CST, que é aquela que eu mostrei lá naquela visão, ela colocando lá o 10, o 11, o 200, né, o 400, da mesma forma que tinha lá. Se vocês prestarem atenção aqui, certo? Quando eu coloco aqui tributado integralmente, né, aqui a gente já tem uma lei, já tem uma regra que o governo vai exigir, que estava aqui pronto, né, CBS nessa daqui, ou seja, vai ter que ter o imposto, né? Já a isenção não vai ter o imposto. Ele não vai poder cobrar o imposto porque é um isento, certo? Assim como a imunidade também. E a gente vai ver algumas situações de imunidades, certo? Que também é outro termo que a gente não utilizava muito. Ele existia, mas a gente não utilizava muito. Mas ele agora vai ser muito mais forte do que vocês imaginam, certo? A gente agora vai usar ele muito, muito mesmo, certo? Assim como o imposto que a gente tinha antes. Certo? Então, ele aqui tem algum... O que ele está com um aqui é porque ele é obrigatório, certo? Então, se é uma reduzida, então eu preciso ter o CBS, certo? E preciso ter também reduzida. Ou seja, se eu usar o código 200, qualquer 200, que 200 serão esses? Se eu for filtrar aqui, ó, essa tabela eu posso filtrar aqui, então se eu filtrar aqui o 200, certo? Se eu filtrar aqui o 200, ele vai trazer todos os C-Class-TIB. Gente, lembra? A conversa de agora nossa não vai ser mais CFOP, certo? Vai ser C-Class-TIB. Então, qual é o foco disso aqui? Qual é a convergência dessa nossa live aqui? É que somar força que a gente encontre o C-Class-TIB. Então, vai ser mais ou menos o gato querendo pegar o rato. Né? Ou seja, a gente vai ter que correr atrás do rato. Quem é o rato? O C-Class-TIB. Certo? E nós, usuários, vamos ser o gato. Então, se a gente conseguir entender, né, eu vou passar aqui uma lógica, certo? Mas essa lógica não quer dizer que é verdade, certo? Como eu falei, tudo é novo. Pode ter uma forma mais simples de encontrar isso. Eu vou mostrar a forma que eu achei, para mim, achei mais simples. Mas vocês podem ter outra forma de encontrar o C-Class-TIB, ou seja, como o gato vai encontrar o rato, certo? A ideia é essa, tá?
Não vamos se prender muito ainda a isso aqui, não, que a gente vai discutir mais na frente, tá certo? Eu só queria mostrar para vocês por que é que eu faço isso. Qual a outra vantagem que eu tenho aqui? Eu posso chegar aqui na lupa, um exemplo aqui, eu vou desmarcar aqui, porque aqui está com filtro, e eu colocar aqui colocar aqui um NCM, ou NBS. Depois eu vou explicar o que é NBS, tá certo? Porque ele também é algo novo. Já existia antes, mas ele era mais mais relacionado mais localizado, mais municipal, vamos dizer assim, porque é o caso do NBS, está relacionado ao serviço, certo? Então, se eu colocar aqui 0804 e mandar localizar, vamos ver se ele localiza alguma coisa. Opa, não localizou nada. Mas se eu colocar aqui 08.04 e mandar localizar, tá? 0804, meu pai, deixa eu ver aqui no exemplo. Tá com filtro? Não, porque tá com filtro ainda. Ele não fez, tá? Vamos ver se aparece todo. Então, se eu colocar novamente 0804, localizar, nada. 0804, localizar. Qual é o NCM da manga? Vou pegar aqui, da fruta, aliás, sim, tá aqui. Deixa eu pegar aqui o NCM. NCM da manga powder. Sei lá. Isso eu estou colocando aqui, que isso aqui serve para vocês. 0804. Ah, desculpa. Beleza. Falei besteira, tá? Não é aqui. Tá? Desculpa. É porque como é novo aí, eu estou também ainda, como vocês aí, é na lei, tá? Então, se eu voltar aqui na lei, tá certo? E colocar aqui na lei 0804, ele não encontrou. 08.04, opa, ele encontrou. Então, na lei, e a gente vai ver isso aí, vai aprender isso aí, a lei ela é extensa, mas a gente pode se resumir ao seguinte, aos anexos. Os anexos, a lei só trouxe a exceção. A exceção que eu digo assim, a restrição, vamos chamar assim, certo? Ou seja, a lei só trata casos pontuais. Então, o que não tiver na lei, ela é tributado. Então, primeira, vamos dizer assim, dentro dessa, que nome eu podia dar isso aí? Não sei se chama isso aí de princípio, né? Não sei se é princípio, mas vamos considerar que fosse um princípio. Então, primeiro princípio da lei, ou primeira regra da lei, não está na lei, certo? Ele é tributado. Certo? Então, vocês não acharam nada que justifique, 00, é tributado. Claro, é CST 000. Agora, qual é o plastide? Qual é a operação que vocês estão fazendo para estabelecer isso? Tranquilo, então? Beleza? Então, opa, ele encontrou aqui, ó. Porque eu vim tocar nesse ponto aqui lá da planilha. Porque eu quero só adiantar para vocês. Porque aqui tem anexo 15, ó. 0804 produtos, hortaliça, fruta, ovo, submetida à redução de 100%. Fruta, outra mudança. Fruta não é mais isenta. Fruta agora é o quê? Ela é reduzida a 100%. Ó, lembra que eu falei que é paradigma? Vocês têm que esquecer tudo que vocês sabiam antes. E agora é outra coisa. Então, ninguém vai dizer mais que fruta é isenta. Ah, que o pessoal fala, não, que fruta é isenta. Fruta é isenta. Fruta é isenta. Não, agora, nessa nova roupagem, fruta é reduzida a 100%. Não só fruta. Ovo, hortaliça, tem aí flores, né, coco. Então, tá aí. Ah, Antônio, o que não tiver é qualquer fruta? Não. São as frutas que estão nesse NCM aqui, 08, 03, 04, 05, 06, certo? Então, isso aí vale, eu estou falando aqui de fruta, mas isso aí vale para comércio, eu até coloquei um exemplo de sofá, a gente vai discutir sofá, vai valer para tinta, que é o caso da Couto, que trabalha com tinta, o NCM dela vai estar aqui nessa lei, se não tiver, claro, a gente vai analisar. Opa, encontrei, certo? A gente vai analisar outras situações. Lembra aquela que eu falei da Imune, né? Quando eu mostrei aqui para vocês aqui no portal, acho que eu fechei ele aqui.
Mas aqui dentro, ó, do CST aqui, que eu falei que é imune ou não incidência, então, imune na incidência agora tem um peso considerado. Então, se não é tributada, se não é reduzida, tá certo? Sim. Aí ele é tributada, mas ele pode ser imune. Aí a gente vai ver por que ele é tributado e pode ser imune. Ou como é que um negócio é tributado e pode ser imune. A gente vai ver o porquê disso, tá certo? Então, como eu falei, são novos conceitos, vou ficar batendo nisso, né? Porque a gente vai ter que esquecer e aprender algo novo. Tá certo? Então, a gente já viu aqui, beleza? Eu vou voltar aqui. E aí eu vou voltar para a planilha. Então, na planilha, lembra que eu falei que é o gato querendo pegar o rato? Eu já tenho informação que o meu Seclastib, ele está no anexo 15. Poxa, olha que ajuda. Por que eu sei que o meu Seclastib está no anexo 15? Porque lá na lei, quando eu procurei na lei, desculpa aí a confusão desses browsers, vou fechar isso daqui, para não ficar interferindo. E só usar isso. Porque na lei eu encontrei que o 0804, que era quando eu procurei lá, que o NCM, então o NCM agora tem um peso enorme, certo? Então, o NCM, assim como o NBS, que eu vou falar sobre ele mais tarde, ele está aqui contemplando na lei no anexo 15. Então, eu vou chegar agora na planilha, já naquele site, não dá para mim procurar isso. E vou localizar aqui anexo 15. Anexo 15, ou só 15. Certo? Anexo 15, ele achou. Se não achar, você dá a mensagem aqui. O que foi que ele disse anexo 15? Vamos ver aqui. Vamos ver se ele tem mais de uma vez. Olha, ele tem mais de uma vez. Certo? Então, vamos olhar isso aqui, ele mais de uma vez. Certo? E a gente vai ver por que ele tem mais de uma vez. Tá? Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Perdi. Anexo 15. Vi aqui ele. Tá aqui, anexo 15. Certo? Então, vou aumentar aqui para vocês verem. Anexo 15. Por que ele disse que anexo 15 aqui? Quando ele disse anexo 15, ele já deu uma ideia. Ó, peraí, esse produto aí é reduzido. E eu vi lá na lei que ele realmente é reduzido, porque fruta agora é reduzido. Qual é o Seclastib? 200.014. Então, eu tenho que mandar agora para o governo que fruta, ele é 200.014. Ah, Antônio, toda fruta? Calma, não é toda fruta. Lembra que eu falei do anexo 15? Ele tem mais de uma coisa aqui. Tem mais de uma vez. Ele apareceu aqui mais de uma vez. Certo? Ele é só... Toda fruta que eu vender é 200.014? Não. Poxa, Antônio, você disse que fruta agora é redução 100%. Aí está dizendo que fruta é. Certo? Beleza. Mas tem uns detalhes. Vamos para os detalhes. Vamos buscar mais aqui. Tá certo? Localizar. Localizar próximo. Ok. Localizar próximo. Ah, ele está aqui. Beleza. Só está aqui o 15. Certo? Fruta isento. Tranquilo. Beleza. Qual fruta isento? Ok. 214. Opa, alguém quer falar aí? Quer abrir aí o... Deu um retorno aqui. Oi. Se não for falar aí, por favor, aí, fecha aí, muta aí o que está interferindo aqui. Agradeço aí, muito obrigado, viu? Então, beleza. Fruta é. Ok. Isso dentro do mercado interno. A gente está falando aqui, certo? Se for mercado interno, mercado externo, será se é 200.014? Aí a gente tem que repensar isso. Poxa, Seclastib de fruta do mercado interno, se eu vender um sofá ou uma fruta dentro do Brasil, é uma coisa. Se eu vender o sofá para fora do país, é outra coisa. Por quê? Se a gente for procurar dentro da imunidade, lembra que eu falei agora que a imunidade tem um peso, né? Então, deixa eu voltar aqui para a minha... Dentro da imunidade, né, que a gente estava olhando dentro da planilha, pode ser por aqui mesmo, se eu procurar imunidade, né, imunidade é quem? Como a gente viu lá, imunidade é 400.
410. Então, se eu procurar aqui a imunidade 410, certo? 410, ou procurar aqui o CST 410, já vai ter outros C-clastíveis, certo? Quais são as imunidades? Certo? Quais são as imunidades? Ó, exportação de bens e serviços. Pô, Antônio, você disse que fruta, por isso que o analista, ele tem que definir com vocês quais são os C-clastíveis que vocês vão trabalhar. Então, o que é que vocês precisam cobrar dos analistas e contadores? Eu não sei que às vezes o contador faz o papel de analista fiscal. Eu não quero conversa mole, não. Qual é o seu plastilho? Era mais ou menos como antes. Qual é o meu CFOP que eu vou usar? A gente pedia para vocês ir atrás do contador para dizer qual é o CFOP. Agora, vocês não vão mais cobrar do contador e do analista fiscal o CFOP. Vocês vão cobrar o C-clastível. Por quê? Porque o C-clastível, agora, lembra que eu falei lá no passado, lá atrás, que o C-clastível vai substituir o CFOP no futuro? Por que eu estou dizendo isso? Eu não vi de lugar nenhum. Por que eu estou deduzindo isso? Porque o C-clastível é a operação. Certo? Se for uma venda para o mercado interno, é uma coisa. Se for compra de mercado interno, é uma coisa. Se for compra de mercado externo, aí já muda. Por quê? Porque compra de mercado externo tem imunidade? Não. Só quem tem imunidade é a venda para o mercado externo. Certo? Então, eu estou colocando isso aqui para não criar muita confusão, porque tem gente que não vê isso, mas só para você entender que o C-clastível ele não é o único. Você não vai ter um único C-clastível dentro da empresa. Você vai ter N C-clastível. Então, você vai cobrar N CFOP como se cobrava antes. Por quê? Porque é a operação. Certo? Então, isso que eu queria deixar claro, que antes tinha esse conceito de CFOP, eu estou trazendo esse mesmo conceito de CFOP aqui para dentro do C-clastível. Tá certo? Show? Por isso que eu prefiro a planilha. Por que eu prefiro a planilha? Porque a planilha eu procuro buscar melhor. Naquele site lá, eu não consigo procurar tão bem e aqui do que na planilha. Certo? Então, eu aconselho quem usar a planilha. Tá certo? Mas eu antecipei algumas coisas aqui. Vamos voltar para a nossa apresentação para não ficar muito extensa, tá certo? E cansativa. Pronto, então, eu coloquei isso aqui, CST vezes C-clastível ou planilha. Eu optei por planilha, tá certo? Agora, aqui está quem entender isso aqui vai entender a lei. Vai entender a reforma tributária. Certo? Então, aqui está o X, aqui está toda... eu fiz aqui um mapa mental, exatamente para vocês procurarem colocar isso na cabeça, porque aqui está o X da questão. Vocês têm que situar nesse mapa mental. Vocês não podem dizer um C-clastível de prontidão. Eu não posso pegar e simplesmente dizer, o C-clastível é isso. Como a gente dizia antes, com o CFOP mais fácil. O C-clastível não. Você precisa primeiro, mais ou menos, eu vou fazer aqui uma analogia com a contabilidade, do seguinte aspecto. Débito ou crédito? É fácil dizer se é débito ou crédito. Crédito? Não, débito. Agora, antes de você definir isso, você precisa situar dentro do problema. Espera aí, eu estou comprando. Se eu estou comprando, eu estou vendendo. Não, eu estou devolvendo. Então, não é qualquer forma que você vai dizer se é débito ou crédito de bate e pronto. Até os contadores, se ele não for por essa regra de primeiro situar dentro do problema, para depois definir se é débito ou crédito, claro que com o tempo você vai ficando ali já expert, já vai ficando já tarimbado ali, já de prontidão. Mas corre o risco de cometer um erro, certo? Se você não situar dentro do problema. Então, por que eu estou fazendo isso? Eu fiz aqui umas perguntas, certo? Que essas perguntas, a partir do momento que você tiver resposta delas, é que você vai encontrar o C-clastível, você vê. Então, para ter o C-clastível, eu não posso definir de imediato de bate-pronto. Por quê? Porque eu tenho que ter as respostas de todas essas perguntas. Quais são as perguntas? O que você está fazendo? É uma compra, é uma venda, devolução, bonificação, transferência, doação? Eu vou ter uns exemplos aqui. Beleza, eu tenho uma resposta. A resposta é o quê? É compra. Opa, já tem uma resposta. Qual é a operação que está acontecendo? A segunda pergunta que você tem que fazer, para você definir o C-clastível,
Há um fornecimento de mercadoria e serviço? Eu estou entregando uma mercadoria e um serviço? Sim. Beleza, eu estou entregando uma mercadoria e serviço. Antônio, e pode ter uma situação que não? A gente vai ver lá que eles contemplam. Tá? De imediato eu não tenho, mas tem situação que não tem entrega da mercadoria. Vamos ver um caso. Venda para entrega futura. Gente, venda para entrega futura. Nem os melhores analistas ainda conseguiu definir qual é o C-Class Type. Para você ter ideia. Por quê? Quando eu faço venda para entrega futura, eu entrego a mercadoria? Serviço eu não vou falar porque não acontece. Certo? Eu entrego a mercadoria? Não entrego mercadoria. A mercadoria eu só entrego quando eu for levar a mercadoria para o cliente. Eu só vou primeiro receber o financeiro. Gente, isso aí vai dar um nó tão grande na cabeça inicialmente. Porque eu não vou entrar muito nesse assunto agora não, tá? Vou pular, vou pro mais simples, certo? Pagamento. Aquela entrega de mercadoria vai ter pagamento para ela, equivalente a ela, é o caso também da entrega futura. Na primeira nota eu tenho um pagamento e não tenho mercadoria. Na segunda nota eu tenho a mercadoria e não tenho pagamento. Você vê que são perguntas que vocês vão ter que fazer. A regra que eu vou aplicar, ela é a geral ou é a exceção? Ó, isso é que não fazia antes. Certo? A nomenclatura que eu vou usar o NCM ou vou usar o NBS? O que seria NCM? Que é a nomenclatura comum do Mercosul, né, que é o que já usa hoje aí, e NBS, certo? É a nomenclatura brasileira de serviço, que antes a gente não usava a brasileira, a gente usava a local. Aqui os vereadores definiam, agora tem uma, já existia ela nacional, que os vereadores copiavam ali, certo? E aí, depois que eu tiver a resposta de todas essas perguntas, agora a pergunta é qual? É o gato agora que vai atrás do rato. Qual é o C-Class Type? Então, essa pergunta, ela vale 1 milhão, certo? Mas para ter 1 milhão dela, eu tenho que primeiro ter as respostas do outro. Eu vou voltar aqui, certo? Na anterior, está um pouco pequeno, eu vou tentar aumentar aqui, porque ele vai ficar um pouco de foco, mas depois qualquer coisa ainda ajusta, hein? Briga de novo. Então, já falei que a reforma tributária, a lei complementar 214, eu já abri até ela aqui, tá certo? Ela já está aberta aqui, tá certo? Então, 2014, é o fato gerador, vamos dizer assim, é o consumo, a partir do momento que o cara consumiu, certo? Aquele produto, então, ele já vai ter um fato gerador. A segunda pergunta é oneroso ou é não oneroso? O que é oneroso e não oneroso? É aquela pergunta que a gente fez aqui na frente. Tem pagamento ou não tem pagamento disso? Envolve dinheiro ali ou não envolve dinheiro? Certo? Então, essa é a pergunta. Se for onerosa, a gente vai para o lado direito. Eu não sei para vocês aí como é que fica essa questão do lado. Você vai para aqui para o lado de oneroso. Certo? Se não for oneroso, vai para o meu aqui, vai para o lado esquerdo. Para vocês, eu acho que é o inverso. Mas tudo bem. Mas o nome aqui está oneroso e não oneroso. Beleza. É oneroso, eu vou cair aqui na regra geral ou vou cair na exceção? Não, eu vou cair na regra geral. Se eu cair na regra geral, qual é o NCM? Lembra que eu falei lá quando eu fui procurar fruta? Então, a fruta, quando eu fui procurar, certo? Ele caiu na regra geral. Ele não caiu na exceção. Porque a fruta, ela é tributada, reduzida, 100%. Ela incide, só que é 100% reduzida. Então, entre aspas, não incide. Mas ela incide. Deixa eu ver aqui, tem gente querendo entrar, pode estar caindo aí, tá certo? Porque esse negócio de live é ruim por conta disso. Deixa eu ver aqui. Tranquilo. Então, tá beleza aí, né, Clebinho? Tá escutando bem aí, Clebinho? Tudo ok, Santana, pode continuar. Ah, tá, obrigado. Então, vê bem. Vou beber só água aqui, só um instante.
vê que o caminho agora, para o analista, né, para o contador que faz as duas funções, né, ela, de certa forma, tem já uma conotação de posicionamento. Você tem que se posicionar. Não é algo que você... Lembra que eu falei? Você tem que ter na mente já aquelas respostas, todas aquelas respostas que eu fiz, vou fazer logo em seguida. Certo? Então, depende do NCM. Então, eu vi que eu vender fruta, eu falei, né? Eu vou colocar aqui um exemplo deste ano. Eu falei, eu vender fruta para mercado interno e dentro da lei eu encontrei o NCM da fruta. Dentro da lei encontrei que ela é reduzida 100%, ela é na regra geral. E falei também da exceção, certo? Da exceção do 410. Para exportação, fruta não tem o mesmo tratamento da venda quando você vende para o mercado interno. Certo? Beleza? Ó, então, aqui eu tomei um caminho e fui para outro. A mesma coisa do não oneroso. Certo? Eu tenho a regra geral, só que a regra geral é quem? Se vocês observarem bem, já é imunidade. Então, quando não é oneroso, a regra geral é a própria imunidade. E a exceção é a regra, vamos dizer assim. Tá meio assim, paradoxal aí, meio que confuso, mas por que eu estou falando isso? Que o maior, quando eu falo regra geral, é que a maior parte se encaixa na regra geral, certo? No oneroso. Já o não oneroso, a maior parte se encaixa na regra geral, que é a imunidade. Tá certo? Então, o não oneroso, o regra geral, ele é imune, certo? Aí a exceção vai reverter isso. E a exceção está aí, o artigo 5º da lei. E qual é a exceção do oneroso? O artigo 6, 8 e 9. Então, vocês vão ter que dar uma lida nesses artigos, ou não. Por que eu digo não? Porque quando eu disse no oneroso, que é o 410, eu vou aqui simplesmente na planilha, busco aqui o 410 e só vou ler os 410. Ó, inclusive teve 410 novo. Entendeu? Então, o 410 são as imunidades. Então, o que não está na imunidade está na regra geral. Muito simples vocês identificarem isso. Basta vocês terem em mente a imunidade. Certo? A imunidade. Essa imunidade vale tanto para o oneroso quanto para o não oneroso. Certo? Então, só porque aqui ele não está separado. Está falando que é oneroso e não oneroso. Até tem alguma coisa desse tipo aí. Mas, vocês tendo esse mapa mental aqui, que a regra geral do não oneroso é o 410, vocês já ficam mais fácil. O que não tiver lá, então, vai cair no artigo 5º. Quem quiser ler a lei, quem gostar de lei, né, que é péssimo esse negócio, só quem é do ramo mesmo, certo? Artigo 5º, se a gente for lá para o início, deixa eu botar lá no início, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui, localizar ele primeiro aqui. Artigo 5º está aqui, ó. Quem quiser ler a lei, está aqui. Artigo 5º, IBS, fornecimento não oneroso, ó. Não oneroso. Lembra que eu falei para a esquerda é oneroso? Não oneroso, aliás, no meu para a direita é oneroso. Ele está dizendo que a gente já sabe. Por que a gente já sabe que é não oneroso? Porque aqui no meu mapa mental, eu já coloquei que ele é não oneroso. Certo? Ok, deixa eu botar lá na lei. Certo? Fornecimento de brindes e bonificações. Olha, gente. Então, se for uma bonificação, tá certo? Se for uma bonificação que a empresa está fazendo, por exemplo, Bianchetti, né, fez uma bonificação ou deu um brinde de vinho excelente, vinho show de bola, entendeu? Mandou para alguém. Opa, então ela vai se posicionar da seguinte forma. Quando eu estou mandando esse brinde, ela é onerosa ou não onerosa? Eu vou receber dinheiro disso? Não. Vai receber só afago. Só agradecimento. Certo? Mas dinheiro oneroso não vai ter. Então, eu vou me situar dentro do problema. Eu já sei que ele está no artigo 5º, certo? Ali, do artigo 5º, certo? Então, o sequestrativo dele eu vou ter que funcionar diferente. Vai depender do NCM. Eu estou doando, certo? Ou seja,
Quem vai dizer a exceção é o NCM. É qualquer brinde? É qualquer bonificação? Não. Depende do NCM. Então, essa é a lógica da reforma. Então, quem entender, né, quem memorizar esse conceito, né, aqui sim é princípio, certo? Os outros era mais conceito. Aqui sim é o princípio. Vocês vão conseguir, o analista, o contador e a própria pessoa ali, com o tempo, que tem a experiência contábil, irá identificar o CECLASTIB sem depender do analista ou do contador. Mas, como eu falei desde o início, mandei isso, reforço isso, quem tem a responsabilidade, quem tem o dever é o analista e o contador, tá certo? InfoRio não tem e o usuário não tem. Eles têm dentro do contrato da empresa, seja prestador de serviço, seja internamente, ele tem essa obrigação, ok? Perfeito, vamos para o próximo caso, já falei aqui das minhas perguntas, né, você já memorizar qual a operação, se teve fornecimento ou não, se teve pagamento ou não, qual é a regra geral, a exceção, eu estou fazendo uma venda de mercadoria ou de serviço, qual é o CECLASTIB, então? Aqui é a pergunta de 1 milhão, achou o CECLASTIB, tá? Então, só para a gente finalizar aí, certo? Eu vou passar rapidinho aqui alguns exemplos que eu fiz aqui, né? Antônio, compra, venda e devolução. Gente, eu estou falando quem emite nota, tá certo? Isso aqui só serve para quem for emitir as notas. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Na venda eu não emito um documento fiscal, seja uma nota fiscal eletrônica. Na compra, vocês emitem, não, você recebe a nota, mas a fazenda ou um pack house compra fruta de terceiro e tem que emitir a nota por ele. Aí ele já tem que se enquadrar na lei. Ele tem que mandar o CECLASTIB. Ah, então eu estou comprando de terceiro, eu preciso se preocupar com o CECLASTIB? Não, certo? Não, eu vou colocar assim, por enquanto não. Tá certo? A partir de 2027, sim, eu vou explicar depois por quê. Tá certo? Então, agora a gente não vai se preocupar que eu estou comprando, tanto faz o CECLASTIB que vier. Tá certo? Mas no futuro eu tenho que se preocupar com ele também. Aí vocês vão entender por quê. Tá certo? Então, as perguntas que eu fiz. Compra, venda, devolução, tem o mesmo tratamento. Tanto faz eu comprar, como vender, como devolução. Não tinha antes. Um CFO para compra, um CFO para venda. O CFO para compra, mas for compra própria, ou for venda própria, é um CFO. For venda terceira, dentro do Estado, fora do Estado. Acabou isso. Não, é o CECLASTIB. Ele serve para tudo. Ele serve para dentro do Estado, fora do Estado, para o exterior, certo? No futuro, ele vai representar tudo. Ah, Antônio, mas como é que pode ele saber que é para o exterior? Lembra que lá no CECLASTIB, quando era mercado interno a fruta, era um CECLASTIB, quando era exportação, era outro CECLASTIB? Então, o governo já vai saber, pelo CECLASTIB, que ali já foi uma venda para dentro do Estado, que foi uma venda de produtos reduzida a 100%, ele já vai ter todas as informações necessárias por esse simples código. Ele sabe que o 200 foi reduzido e o 014 representa a redução de 100%. Beleza? Quem foi que definiu isso? O NCM. Aonde foi que eu encontrei isso? Achei o anexo 15. Eu mostrei para vocês. Dentro do anexo 15, está lá dizendo que a redução é de 100%. A gente vai ver como é que configura isso no sistema. Ok? Show de bola? Vamos para o próximo. Doação, bonificação e transferência. Eu falei para vocês. O governo disse, opa, já entrei na minha exceção. Não foi regra. Por quê? Porque ela não é não onerosa. Eu fui para o lado esquerdo agora. Não fui para o lado direito. Eu fui para o lado esquerdo, é não onerosa. Eu entrei na regra geral ou na exceção, certo? Eu entrei ali na regra geral. Por quê? Na regra geral, ele está dizendo ali que o CECLASTIB 410.001, a bonificação tem que contemplar dele. A gente viu aqui no 410, certo? 410.001, fornecimento de bonificação quando conste no documento fiscal e que não dependa de eventos posterior, eu não vou entrar nessa questão que é evento posterior, mas tem um documento fiscal, certo? E, consequentemente,
ele vai cair no 410,001. Se for uma transferência entre o próprio estabelecimento, ele vai cair no 410,002. Por quê? Porque é não onerosa. Se for uma doação, alguém está doando, né, bonificação na lei, né, tem uma diferente doação, certo? Eu não vou entrar no direito, e aí já se entrar no direito, eu também não conheço exatamente qual a diferença, também não vem ao caso, mas a lei, a marca está dizendo que doação é uma coisa e bonificação é outra, certo? Exportação é uma imunidade também, só que é 004. Então, a fruta, vamos voltar lá, como eu falei para vocês, se a fruta aqui fosse exportação, ela seria 004. O ciclo artigo dela seria 410,004. Por quê? Como se sabe, a exportação, o governo abre mão, porque o governo quer que exporte mesmo, diferentemente da importação, que o governo aperta demais, certo? Beleza? Aqui agora vamos para, como a gente tem aí uma live como eu falei, bem eclética e bem dinâmica, muita gente, isso aqui também para o comércio, né, para não ficar só na agricultura, tem o mesmo comportamento, certo? Qual é o comportamento? Compra, venda, devolução, que a devolução é a anulação da compra, ou uma anulação da venda, ela é o mesmo ciclastíbio, certo? Como é que a gente vai procurar? Quando eu vendi um sofá, né, tem aqui Casa Clube, né, que está participando da área, vendeu um sofá lá, né? Ou a Couto vendeu lá uma lata de tinta, certo? Então, ela vai entregar mercadoria? Sim. Ela vai ser restituída dessa mercadoria que ela está entregando? Sim. Certo? Então, ela é onerosa. Se é onerosa, nós vamos para o lado direito, né? Então, voltando aqui, ó. Se eu consigo voltar aqui. Voltando aqui eu falo lado esquerdo, desculpa, lado direito, porque ela é onerosa, tá certo? Estou falando esses termos aqui porque eu estou com ele na mente aqui, na cabeça. Beleza. Foi o que eu fiz. Vou na lei e vou procurar esse NCM, que vai ser uma lei, vai ser mais fácil. Vamos colocar o 94. Estou aqui na lei, vou botar aqui 94, 01. Esquece. Opa, ele já disse que não achou nada. Tá certo? Vamos botar 94.01. Botar na lei 94.01. Tá certo? 94.01. Achou nada. Zero. Opa, então já sei que eu não tenho como procurar anexo. Porque ela não está na lei. Certo? Eu não achei nenhum anexo que justifique que ela tenha algum um subsídio ou uma, tá certo? Seja ele de forma reduzida, seja ela de forma ali. Então, ela está na regra geral. Tá certo? Então, qual foi o NCM? Procurei o NCM, não achei nada em anexo. Então, ele é tributado. Ele não está na lei. Lembra aquela máxima que eu falei? Se não está na lei, é tributado. Certo? Porque é uma venda. Venda, compra, não tá dentro daquela imunidade, certo? A gente só viu que está dentro da imunidade quem? Doação, bonificação, transferência, exportação. Então, ela é tributada, simples assim. Então, ele é 000,001, tá certo? Se eu pegar esse mesmo sofá e eu doar, ou dar uma bonificação, ou uma transferência, ele já não vai ser mais 001. Ele vai ser dentro da não onerosa, certo? Ele vai para o lado agora esquerdo, por quê? Porque a doação não tem pagamento, certo? Ele é 410, ok? É 410, regra geral, ele tá ali da exceção, a exceção lá tem que ver, aí depende do NCM, se entrasse dentro da exceção, ok? 410, bonificação, transferência, doação, beleza? Ok. Gente, agora, a lei trouxe uma coisa que vocês vão ficar boquiaberto aí, tá certo? Vão cair de costa. Tá? A partir de 2027, tanto faz, isso estou falando bem, não estou falando para imposto de renda, não estou falando para CSS, CSLL, ou CR, alguma coisa lá, CRSL, não estou falando para isso, estou falando de imposto. CBS, IBS, ICMS, PIS, COFINS, tanto faz você estar no regime tributário lucro real,
quanto você está dentro do regime tributário, certo? Lucro presumido. A partir de 2027, certo? Não faz diferença. Até 2027 faz. Certo? Por quê? Porque no lucro real antes você tinha a alíquota de PIS, que era, quando era lucro real, 1,65, 7,6. Né? Lucro presumido era PIS 0,65, acho que está um pouco pequeno, vou aumentar aqui um pouquinho. 0,65, 3,0, que era lucro presumido. Na nova reforma, acabou isso a partir de 2027, tá, gente? Ainda não. Todo mundo vai pagar 8,7. É uma alíquota só agora. Tá certo? 8,7. Ah, Antônio, agora não vale mais a pena ter. Não vale mais a pena ser agora lucro presumido. Não vale mais a pena agora ser lucro, você para ser lucro real. Ou você simples nacional. Certo? Deixa eu ver aqui, tem a gente que ainda quer. Não sei se caiu. Certo? Então, tanto faz em 2027 você ser lucro. Isso é um impacto danado, tá certo? Isso é um dos impactos da lei. Tá certo? É um dos impactos da lei. Aí, o que é. Agora, em compensação, certo? Você vai poder tomar crédito. O lucro presumido antes, você não podia ter direito a crédito. Certo? Então, é meio que. Ah, Antônio, então, lucro real e lucro presumido é a mesma coisa? Não. Porque para imposto de renda, certo? Para apuração de lucro, continua do mesmo jeito, tá? Então, ele continua sendo cumulativo. Ele deixa de ser cumulativo apenas para CBS, que eu falei aqui em 2027, e a parte lá quando foi extinta, né? ICMS, que é o IBS, só lá na frente. Estou falando apenas para o IBS. Por quê? Porque o IBS já começa a valer mesmo de fato em 2027. Dentro daquele nosso cronograma que eu mostrei lá na frente, não. Para valer mesmo o IBS, só passa a valer ali a partir do momento que começa a regressão do ICMS até a extinção dele. Então, a partir do momento que começa a ter a redução do ICMS, que seria ali regressivo, e o IBS passa a ser progressivo, também vai ter o mesmo tratamento. Tá? Beleza? Então, isso é o impacto. Agora vamos para outro impacto. Simples Nacional. Gente, Simples Nacional nunca foi... A gente que achava que Simples Nacional... não, eu sou Simples Nacional, eu não me preocupo com ICMS, eu não me preocupo com PIS/COFINS, certo? Ou seja, é um engano. Mesmo hoje, na lei, se a gente for aí colocar... Simples Nacional é um aumento que você está passando. Você tem ali as faixas. Então, caso você atinja aquelas faixas, você deixou de ser simples, você volta a ser empresa. E a empresa, ela teria que ser lucro, pode ser lucro real ou presumido. Você volta para a situação. Então, o governo, quem é Simples Nacional, também vai ter que estar preocupado com a lei. Vai ter que colocar o CECLASTIB. Certo? Vai valer a partir de janeiro, do mesmo jeito como as outras. Certo? Vai usar aquela alíquota ali, digamos assim, entre aspas, uma alíquota simbólica, mas que tem um efeito, certo? Porque agora vai chegar uma hora que a alíquota do Simples Nacional não vai ser a mesma, certo? A alíquota do Simples Nacional, para IBS e CBS, vai ser outra, que é o que vocês já pagam hoje quando vocês recolhem, digamos, a parte, né? Ou seja, vocês fazem eu não sei exatamente, porque eu nunca participei desse processo de fazer o encontro de conta, para saber quanto você vai repassar para o governo em cima daquela alíquota que você tem, certo? Em cima da questão ali do faturamento, certo? Eu nunca participei, mas a ideia é essa. Mas até hoje, se a empresa atingir o teto ali em novembro, ela perdeu vamos dizer assim, o incentivo que ela tinha, né? Ela deixou de ser Simples Nacional. E aí, por isso que as notas fiscais já teriam que ter alívio que o ICMS, do jeito que você era para ser, porque caso você perca,
eu não sei exatamente, assim, essa eu não tenho a certeza, mas alguém no final pode confirmar para mim, você perdeu o incentivo ali no meio do ano, ou no final ali em novembro, você vai ter que refazer toda a sua parte de impostos, de ICMS, entendeu? De tudo. Claro que deve abater o que você pagou, tá certo? Mas eu não sei exatamente, ou seja, por isso que o governo cobrava antes, eu já participei de reunião com auditoria da Cefaz, o cara exigindo que o cara colocasse a letra na nota, certo? Você só não pode se debitar disso aí, tá? Mas você, diga assim, na nota no sentido de para você, tá certo? Não é para o usuário final, não é para o consumidor, certo? Para você, porque você teria que depois, qualquer coisa, fazer uma avaliação disso, certo? Então, nos FD da vida, no não sei o que tal, você teria que mandar isso aí, certo? Já correto. Se fosse na lei, para seguir a lei, o Simples Nacional tem a mesma obrigação que os outros, certo? Tanto que o DIFAL, hoje só não tem DIFAL para Simples Nacional, porque o STF, Dias Toffoli, se eu não me engano, ele não sei como dar o nome da lei, posso estar falando o nome, a palavra errada, mas Dias Toffoli, ele suspendeu, a palavra é essa mesmo, suspendeu o DIFAL. Você vê a importância. Simples Nacional paga DAI Fronteira do mesmo jeito que as outras pagam. Certo? Então, Simples Nacional não é só o momento que você está vivendo, mas ele é uma empresa, assim como o regime tributário Grupo Real e regime tributário presumido, certo? Então, é um momento que você vive, mas você é uma empresa normal, você teria que saber qual é o seu imposto de INSS, quanto é que você paga, se ele é tributado, se ele não é tributado, se ele é isento, você teria que saber da mesma forma que as outras devem saber, certo? Eu só queria deixar isso claro que Juliana até entrou aí, Juliana, e eu sou Simples Nacional. Rapaz, esqueça, você é Simples Nacional, você é uma empresa, certo? Então vai ter sequestro, tá certo? Então, da mesma forma que as outras têm, tá? Gente, eu acho que, deixa eu ver se eu terminei aqui, terminei, certo? Então, eu vou agora colocar no sistema como é que a gente vai fazer isso no sistema. Claro que o sistema é muito mais simples, certo? Porque a prática sempre é mais simples que a teoria. Mas, como eu falei para vocês no início, a teoria é necessária nesse momento, certo? Então, vamos agora para o segundo momento aqui, agora, do nosso encontro. Tá? Eu vou abrir aqui um sistema da empresa, tá certo? Deixa eu ver qual é a empresa que eu vou abrir aqui. Está aqui com o Expofruit. Vou abrir com o Expofruit aqui. E vamos fazer isso dentro do sistema. Para vocês entenderem agora na prática como é que vocês vão colocar o C-Class tipo do sistema. Então, vocês vão sair aqui com uma única coisa. Qual é o meu C-Class tipo? Essa é a pergunta de 1 milhão. Então, agora, os analistas, os contadores, corram atrás do nosso C-Class tipo. Clebinho, tá ok aí? O som tá aparecendo aí normal? Sim, sim. Tudo ok, pode continuar. Ok, obrigado. Beleza. Então, vamos lá. Vou escolher aqui uma empresa aqui, certo? O nome, por favor, não leve em consideração o nome, tá? Só para exemplificar aqui. Eu digo no sentido de, escolheu essa empresa, podia ter escolhido a minha. Não é essa o intuito, tá certo? Beleza. O intuito aqui é mostrar como colocar o C-Class tipo dentro do sistema. Antônio, e aquelas configurações que eu tinha antes? De ICMS, de PIS, COFINS, continua, não muda nada, não vai mudar nada nem tão cedo. Tá certo? Ok? Continua da mesma forma. Certo? CBS muda, né? A partir de 2027 já vai ser outra coisa. Certo? Mas 2026 não muda nada, vocês continuam fazendo do mesmo jeito que vocês faziam. Certo? Não altera nada. O que vai aparecer agora na escrita fiscal, e quem não tiver vai pedir a autorização, eu já expliquei o que é o Código da Situação Tributária, que são esses CSTs da vida, que os novos, né? Na nova configuração, já falei isso para vocês. A gente já vai atualizar isso, já vai colocar isso, quando atualizar, já vai esses aí. Já vai estar desatualizado, porque já surgiu um aí recente, tá certo? Mas a gente vai ficar aí atualizando, certo?
a classificação tributária, que é o CEPLASTIB, que é a cereja do bolo, né? Então, lembra aí, a CEPLASTIB é a cereja do bolo, certo? E, deixa eu ver aqui, escrito fiscal, NBS, já falei para vocês, a nomenclatura é igual a NCM, não vou muito entrar nele, e a configuração, que de fato é onde ele vai fazer a configuração. Ah, Antônio, quando é que o sistema começa a usar isso? A partir do momento que eu fizer uma configuração, o sistema já vai estar trabalhando, enviando, claro, vai depender da data que você colocar, tá certo? Porque vai ter as datas, certo? De início, certo? Mas já era para estar começando a mandar a partir agora de dezembro. Dezembro foi o mês escolhido pelo governo já para fazer já essa implementação. Tá? Então, dezembro tanto faz como tanto fez. Certo? Dezembro não é um mês, é só um mês de adaptação. Certo? Ela não tem nenhum efeito fiscal. Agora, a partir de janeiro, a partir do dia 5 de janeiro, aí ele passa a ter efeito fiscal. Certo? E se eu não fizer, o sistema vai deixar mandar, certo? Porque o governo não está mais bloqueando. O governo ia bloquear, deixou de bloquear. Então, o sistema vai mandar, tá certo? Sem ele, certo? E aí, Antônio, pode acontecer o quê? Eu ser penalizado. Se vai penalizar ou não, aí já é o governo, certo? Então, aqueles NCM que eu mostrei para vocês lá na minha apresentação, eles estão aqui, tá certo? Já foi aqui, vocês não precisam cadastrar. Né? Como a gente viu lá, 410 é a imunidade. Tá? Dentro da imunidade, né, se a gente for ver aqui são os CEPLASTIBs. Toda aquela que estava na planilha Excel, ele vai estar aqui também, certo? Igual como eu mostrei na planilha Excel. Então, se eu colocar lá o 410.004, ele é imune. Por que é imune? Porque é a exportação de bens e serviços. Na lei complementar 214, que é aquela lá, 2015. Certo? Quanto é o percentual de redução? Não tem percentual de redução. Por que não tem? Porque ele não é reduzido. Já se eu colocar o 200.014, que a gente viu lá, a redução é 100%. Porque a fruta, fornecimento de hortaliça, fruta, ovos, tal, que está lá na lei, que a gente viu, certo? No artigo 5º, ó, no artigo 15, aliás, desculpa, no anexo 15, desculpa, anexo 15, contempla que ela é 100%. Igual como a gente viu lá na planilha. Tá certo? Ah, Antônio, beleza. Blá, 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 seu. Vamos para o que interessa. Como é que eu entro com o CEPLASTIB no sistema? Certo? Então, vou fechar essas duas aqui e vamos ver a questão do CEPLASTIB. Certo? Então, lembra que eu falei lá no meu exemplo que, vamos pegar pelo exemplo e fazendo por aqui. Tá certo? Vamos pegar aqui o exemplo. A gente pega um exemplo do oneroso da manga, só que da manga eu vou pegar dois. Tá certo? Eu vou pegar o oneroso mercado interno e o oneroso mercado externo. E do sofá eu pego ali o oneroso. Tá certo? Porque o não oneroso serve atende às duas situações. Beleza? Então, beleza. Então, eu vou fazer aqui a operação, você tem as operações de vocês. Opa. Cadê não? Caiu aqui. Fantástico. O que aconteceu aqui? O que aconteceu nesse momento aqui? Situação de classificação tributária. Ah, se não, a gente coloca aqui. Pronto, voltou. Alguma coisa aí. Então, eu tenho minhas operações, eu posso configurar por qualquer coisa disso aqui. Eu posso configurar por operação, por NCM, por grupo de tributação, que você já tem hoje, por NBS, pelo produto, certo? Pela cidade. Ah, Antônio, cidade? Por que isso? Porque quando chegar no ISS, a cidade vai determinar qual é o percentual. Você vê, o negócio vai ser. Então, eu posso, o mesmo serviço que é feito na Bahia, em Juazeiro, na Bahia, e for feito em Pernambuco, em Carolina, ele pode ter... Oi? Alguém quer falar? Clebinho? Tá tudo ok, Clebinho? Clebinho? Clebinho?
Deve ter caído aí. Tá tudo ok, então. Então, prosseguir. Pode seguir? Obrigado. Então, por que esse dado está aqui? Porque o mesmo serviço que é feito em Juazeiro e se for feito em Petrolina, ele pode ter percentual diferentes. Porque quem vai estabelecer o percentual do ISS é o município. Tá certo? Ok? Então, claro que não é assim, chegar município de Petrolina e município de Juazeiro fazer essa regra. Vai ter agora deu um nome, não é conselho. É o gestor, um grupo gestor, certo? Nacional. Então, não é porque Petrolina vai achar bonito colocar um alívio, tá? Tem que ser aprovado pelo gestor nacional. Então, vai ter um grupo que vai analisar se Petrolina realmente... Petrolina quer dar isenção para a classe médica. Serviço odontológico vai ter uma isenção lá, vai ter 100% de desconto. Aí o gestor vai analisar, por quê? Peraí, Petrolina, tu está fazendo isso porque tu quer prejudicar Juazeiro. Então, eu não aceito. Certo? Então, não é só querer. Certo? Então, o gestor vai ter uma regra geral. Certo? Então, isso é só uma informação para vocês. Eu posso configurar só a operação. Tá? E data de vigência, começa quando? Começa dia, sei lá, 1º de 12 de 2025, que eu já quero fazer minhas notas, depois que eu atualizar, já valendo. Valendo assim, como teste, entendeu? Não tem efeito fiscal, mas eu já quero ir ver se está ok. E beleza. A partir do momento que eu coloquei a operação aqui e der um enter aqui, certo? Aí aqui eu vou dizer o C+TIB, tá? Então, vamos ver aqui. Aqui a gente tem um botão de consultar, certo? Se tivesse alguma coisa, 0. Se tiver consultar aqui, ó, eu deixo 0 aqui e não tenho nada. Então, entrada de produção não. Vamos botar venda, porque fica mais fácil todo mundo entender, tá certo? Saída por venda. Então, eu estou vendendo aqui. Certo? Então, botei 1º de 12, estou vendendo. A gente viu que, se eu vender para o mercado interno, o C+TIB era quanto? Se eu vender para o mercado externo, o C+TIB aqui era 200,014. Opa, 200,014. Eu já expliquei por que eu cheguei em 200,014. Eu fiz uma série de perguntas, achei o anexo, e no anexo está dizendo que ele é 214. Frutas, né, a venda de frutas é o 200,014. Certo? Então, eu vou chegar aqui, eu estou colocando mercado interno. Antônio, como é que eu faço para diferenciar mercado interno e mercado externo? Eu chego aqui na UF e boto exterior. Se eu colocar aqui exterior, agora eu estou vendendo o mercado externo. Tá certo? Antônio, então para que tem para que tem esse UF aí? Tá certo? A UF, porque caso eu queira diferenciar, lembra falei da cidade, mas o caso um estado queira trabalhar lá na frente diferente, o grupo gestor aprovou, você tem como colocar ali a UF, tá certo? Beleza, então o C+TIB que eu vou colocar aqui é quem? 200,014. Vai mostrar aqui que 200,014 se refere a quem? A produtos, hortaliça, fruta, ovos, tal, como está lá o C+TIB. Você vê que o sistema já trouxe aqui 100% de redução. Eu não tenho a alíquota de CBS, certo? A alíquota de SS, aqui eu tenho, é 0,9, tá certo? Ok? A da UF eu tenho duas. Eu tenho da UF, que é a IBS. Se a gente for voltar lá no nosso calendário, que a gente viu lá atrás, a gente está aqui dizendo, lembra que eu falei do calendário, se decorar aqui, ó, 0,9 e 0,1, estadual. Ele não está dizendo municipal. Municipal só a partir de 2027. Então, estadual, 0,1. Então, eu vou chegar aqui, certo? 0,1. Certo? Reduzido quanto? A 100%. O município aqui nem precisava, tá? Porque não tem município. Certo? Então, eu vou incluir. Então, todas as vendas que eu fizer para dentro do estado, ou, desculpa, para dentro do país, certo? Ele agora vai ter essa configuração aqui, 200,014. Eu vou mandar na nota fiscal essa alíquota, essa alíquota, essa alíquota, essa alíquota. Certo? Então, a InfoRio vai estar mandando para vai estar dentro do XML todos os percentuais que hoje existem. Tá?
Ah, Antônio, agora você disse que compra e devolução é a mesma coisa. Pô, vou ter que fazer de novo para compra e devolução? Não. A gente botou um botão aqui, replicar. Então, eu chego aqui, replico, certo? Replico ele para quem compra, tá? Quando eu estou falando compra aí, é a compra da fruta, tá certo? Eu não estou falando compra, qualquer compra não, tá certo? É compra da fruta, porque a Expo Fruta trabalha com fruta, tá certo? Ah, Antônio, eu sou comércio e trabalho com mercadoria e eu compro ela e emito a nota pelo... Tá? Se você fizer isso, vale também. Aqui é para quem emite a nota, por exemplo. O produtor rural, ele não tem como emitir a nota. Tem produtor que emite, tem produtor que não emite, ele não tem inscrição estadual, certo? Que mesmo sendo pessoa física, que já é outro tratamento, ó. Compra de uma pessoa jurídica é uma coisa, compra da pessoa física já é outra. Talvez o Seclastib aqui, para efeito de... já vai ser outro, certo? Então, isso aqui é para pessoa jurídica. Tá? Se eu compro de uma pessoa jurídica, e a pessoa jurídica não emitiu a nota, eu vou emitir por ela, eu não sei nem se no direito contempla isso, certo? No direito fiscal, certo? Mas se eu for emitir a nota por ela, hoje a Cefaz permite, certo? Então, eu vou ter que usar o 214. Mas se eu comprar da pessoa física, já é diferente. Então, já tem outro tratamento. Onde é que está dizendo isso? Lá no Seclastib. Então, vai ter um Seclastib aqui de compra, certo? De pessoa física. Vamos procurar aqui pessoa física. Vamos marcar tudo aqui. Deixa eu ver se tem pessoa física aqui. Em algum lugar aqui. Vou procurar aqui nesse filtro primeiro, para ver se tem aqui, tá certo? Para a gente ver. Opa, desculpa aqui. Pessoa. Aqui, pessoa, você aparece. Pessoa apareceu. Pessoa física, ó. Produtor rural, pessoa física, certo? Ou jurídica. Então, aqui contempla os dois. Tá? Se for produtor rural, certo? Então, aqui serve para os dois. Então, beleza. Então, tanto faz aqui quanto não. Eu achava que não, mas aqui, ó. Que auferir receita inferior a 3 milhões e alguma coisa, certo? Então, não é qualquer pessoa, se for um produtor rural, que ele fatura mais de 3 milhões, pessoa física, ele já não contempla nesse daqui. Então, ele deve ter uma específica para ele. Vamos localizar aqui. Pessoa física. Opa, aqui embaixo já tem, mas aqui é fornecimento de transporte autônomo, não é o caso. Aquisição de bens imóveis. Operação de bens imóveis. Aqui já é novo, tá certo? Ó, operação de bens imóveis já contempla duas. Vamos ver se tem mais. Contribuinte sujeito ao regime regular, que é quem? Estorno de crédito. Então, pessoa física, até isso aqui, já pode ser o 414. Certo? Acima desse valor aí, já tem que ter outro tratamento. Tá certo? Aí ele diz aqui, no ano calendário, e o produtor rural integrado não serão considerados contribuinte de IBS-CBS. Beleza. Tranquilo, esse dia. Ele é tranquilo, é a lei. Então, eu vou contemplar a compra. Essa compra aqui, que eu estou colocando aqui, tá? É compra de produção. Entrada de produção, tá certo? Então, de produtor rural. Devolução também. Por que devolução? Porque devolução é anulação da venda ou anulação da compra. Então, já vou marcar as duas. Então, eu vou marcar aqui porque ele vai ter que ter o mesmo Seclastib. Eu não posso ter Seclastib diferente. Então, entrada, devolução, sei lá. Aqui, já não sei, porque aqui já é conserto. Conserto já não é venda, certo? Então, conserto eu não posso marcar. Já é outra operação. Então, saída por venda eu não vou marcar porque já era, já estou copiando dela. Saída por devolução, certo? Ok. Eu vou devolver com o mesmo Seclastib que eu sou, certo? A não ser que não seja um produto que eu estou devolvendo, certo? Digamos, essa aqui eu estou falando eu comprei a fruta não me serviu, estou devolvendo a fruta. Eu não estou falando o caso de você devolver lá algo que você comprou, comprei um óleo para o trator e agora estou devolvendo. Não, não é esse caso aqui, tá certo? Essa devolução aqui já vai ser outro Seclastib. Essa devolução que você está emitindo na nota, já não é esse Seclastib aqui, tá certo? É o Seclastib que você adquiriu a nota. Lá que o fornecedor emitiu para você. Tá? Eu comprei um óleo. O óleo é o quê? O óleo, ele faz parte ali dos monofásicos. Então, eu teria que devolver dentro do monofásico. Tá certo? Eu comprei
digamos, arroz, né? Estou devolvendo o arroz, tá certo? Ou seja, na hora da entrada eu estou emitindo nota, mas quando eu estou devolvendo, eu estou emitindo a nota. Arroz é o quê? Faz parte da cesta básica. Ele entra na imunidade, se ele entrar na imunidade, ele vai ser o seclativo imunidade. Isso eu estou falando da fruta, tá certo? Aqui, eu não estou tratando os outros itens, que tem outro comportamento diferente. Esse mesmo caso aí se aplica a comércio, como se fosse um comércio, tá? Tranquilo. Eu te falei devolução de entrada. Por que devolução de entrada, Antônio? Tem aqui devolução de entrada. Por que devolução de entrada você marcou? Porque quando eu vendo, tá certo? E eu posso emitir a nota para o cara lá da minha devolução, certo? Eu vendi para uma pessoa física, a pessoa física não aceitou a caixa de fruta que eu vendi, eu tenho que emitir a nota de devolução. Porque da mesma forma que eu emiti uma nota de venda para ele não tem condição de emitir uma nota, eu tenho que fazer a devolução para estornar aqui dali. Aqui tem uma devolução, certo? Achei essa daqui deve ter mais, não vou muito atrás não, senão ele leva tempo. Então, repliquei. Ele diz, ó, ele gravou para a entrada com sucesso, gravou para a devolução com sucesso, e gravou para a devolução com o aral, com sucesso. Tá? Tá ok. O que tivesse mais devolução, marcaria aí. Então, agora, se eu zerar aqui a operação e for buscar aqui agora, eu não tenho só a saída que eu fiz de venda. Eu tenho a saída, a entrada e as devoluções, que é o mesmo seclativo. Tá certo? Nessa situação da fruta, estou falando de fruta, gente. Antônio, agora eu quero vender para o exterior. Então, vou fazer aqui 2, venda, e aqui, como eu falei, vou colocar exterior. O seclativo vai ser o mesmo? A gente viu que não. Porque ele agora é 410.004. Porque exportação, ela é uma imunidade. Ok? Antônio, imunidade tem aqui alíquota? Não tem alíquota. Se a gente for procurar imunidade lá, não tem alíquota, não tem redução, não tem nada. Sou imune. Tá? Ok? Se eu quiser replicar isso aqui também para devolução, certo? Eu coloco aqui, boto aqui exterior. Pô, Alessia, busquei a consulta, tá ela aqui, escolho ela, replico ela para o que eu quiser. Tá certo? Então, essa é a ideia. Tá? Vamos fazer agora do sofá. Então, do sofá. Então, eu já fiz aqui um imune, já fiz. Aí, do sofá, eu vou fazer só a tributária e a gente encerra, tá certo? Porque eu tinha previsto até 10h30. A gente já passou também, eu tive que repetir algumas coisas por conta que caiu a live. Tá certo? Então, digamos que fosse para... Esqueça que aqui não é empresa de fruta. Agora aqui é um comércio. Então, o comércio é do mesmo jeito. Eu vou fazer aqui venda, tá certo? Vou tirar isso aqui, não tem exterior. Do mesmo jeito, vou começar dia 1º, vou dar ainda. A diferença é que aqui não seria 0014. Ele seria 00, como a gente viu lá, 01. Por quê? Porque o NCM do sofá não estava dentro dos anexos, certo? E uma venda, ela não é imune. Ela é onerosa. Quando é onerosa, é regra geral, certo? Então, aqui ó, você vê que ele só deixou as alíquotas. Não vou ter percentual de redução, certo? Só vou ter as alíquotas, que em 2026 vai ser 0,9, 0,1. Quando chegar lá em 2000 e alguma coisa, já muda aqui, ó. Para 8,7 vai ser... Tá? E aqui vai fazer uma proporção. 90%, né? O IBS vai ser 10%, 20%, 30% da alíquota. Tá certo? Então, não vai ser a alíquota que vai ser definida. Beleza? Então, aqui eu vou alterar. Eu aqui saí agora do mundo da agricultura e vim agora para o mundo do comércio. Tá certo? Então, eu mostrei aqui para vocês como é que vocês configuram. Antônio, mas eu tenho um NCM que eu quero tratar ele diferente. Vem aqui e coloca o NCM. 0904. Aí vai colocar lá total. Que ele não é total. Tem que pegar lá o da fruta. Vai colocar o NCM aqui. Mas para que eu colocar o NCM? A não ser que a gente tem empresa que Pack House, que limão é um NCM, e esteja, por exemplo, o limão seja tributado, tá certo? Por conta do NCM dele, que não contempla lá dentro daquela relação do anexo 15, certo? E a manga seja não tributada. Eu faço uma geral, uma genérica, e eu faço uma específica para o limão. Porque, digamos que a manga, a banana, o abacaxi seja da mesma forma. Então, para não fazer para cada NCM, eu faço só o NCM da exceção. Porque o limão que eu trabalho no Pack House, ele é tributado.
A mesma coisa, isso vale para o comércio. A tinta, ela é, como eu estou usando, a tinta, ela é, digamos, o NCM dela tem um tratamento diferenciado dos demais, porque tinta é derivado de petróleo tem que ser o quê, é monofásico, não sei o que e tal. Então, eu posso criar uma regra específica para ela, tá certo? Ou então criar uma operação, mas a operação não dá certo, por quê? Porque eu posso ter, na mesma nota, venda de produtos monofásico e não monofásico, então complica um pouco. Então, é melhor você vir aqui colocar o item, ou o grupo do item, ou o grupo que a gente já tem hoje lá. Não, vou usar o grupo que eu já tenho hoje, frutas. Pronto, frutas eu não vou usar a operação. Frutas, eu quero que seja assim. Tá certo? Antônio, eu queria fazer uma pergunta a você. E quando você emite só a nota fiscal de serviço, qual é o procedimento? O serviço, a gente vai criar aqui também a mesma C-Class-Type, do mesmo jeito que você emite hoje, tá certo? Não altera nada. Agora, o que você tem que criar aqui agora é um C-Class-Type para ele, tá certo? O C-Class-Type dele, aí você vai se basear em quê? Não no NCM, no NBS. Você vai descobrir agora, na tabela de NBS, aquele serviço que você faz, qual é o NBS dele, tá certo? E lá no cadastro do produto, você vai ter que colocar o NBS dele lá também, como você tem o NCM. Tá certo? Eu tô só encerrando aqui, para a gente colocar agora, eu já encerrei praticamente, foi bom você já entrar aí, porque agora são as perguntas, tá certo? Eu estou aberto aí às perguntas, o que eu souber responder, eu respondo sem problema. Agora, quando eu não souber, vocês me perdoem, porque, como é coisa nova, eu também não sou da área fiscal, eu estou dando essa live aí, fazendo essa espécie de apresentação, para que a gente fale a mesma língua, certo? Mas eu não tenho a obrigação de definir o C-Class-Type, mas pelo menos mostrar a vocês como vocês podem chegar nele, entendeu? Então, essa era a ideia. Seja ele para analista, seja ele para contador. E eles que têm a obrigação de passar para a gente o que de fato é o C-Class-Type. Ok? Então, estou aberto aí a perguntas, a críticas, né? Eu peço desculpas se porque a ideia é que tudo funcionasse certinho, mas houve esse imprevisto eu vou parar aqui a apresentação, certo? Eu vou deixar a apresentação, porque caso alguma coisa venha, eu já mostro na apresentação. Então, está aberto aí a todos, a gente tem eu vou estar até 11h15, para a gente fazer todas essas perguntas, essas indagações, se ficou entendível, se eu fui claro, se eu não fui claro, eu falei para você, eu marco o outro, entendeu? Sem problema, entendeu? Procuro melhorar ali o slide, né? Então, tá bem aberto mesmo, pode ficar à vontade, certo? Então, qualquer um pode falar, né? E pode fazer as suas considerações aí, e como teve a pergunta aqui. Então, no sistema, né, controle, cadastro de estoque e itens, a gente agora vai ter o cadastro, além do NCM, vai ter o NBS. Deixa eu ver se já está aqui. Aqui. Conversão, NCM, está aqui, NBS, está aqui embaixo, ó. Tá certo? Então, a partir do momento que você colocou o NBS, tá certo? Se você quiser colocar lá o serviço pelo NBS, ou já criar uma regra para serviço, sei lá, venda de serviço, e você já criar uma regra geral, você já cria. Agora, se serviço A é uma tributação, serviço B é outro, aí você tem que criar duas, um C-Class-Type e o serviço B é outro C-Class-Type, você tem que criar duas configurações, certo? Respondi aí? Está respondido? Eu não sei quem perguntou, mas eu não vi aqui. Eu que perguntei sobre serviços. Quem? Eu quem? Neide. Neide. Ah, beleza. Neide dá? E daí? Isabel. A Vivel. Ah, beleza, Neide. Tranquilo. Outro detalhe que eu não falei. Agora não tem. A gente tinha uma confusão, Neide, e vocês, inclusive, sofreram com isso, porque cada cidade colocava uma empresa para gerir as notas fiscais de serviço. Acabou isso. Agora é nacional, igual a nota fiscal eletrônica. Não existe mais essa questão de
Prefeitura A usa um provedor, prefeitura B usa outro provedor. A gente tinha hoje quase em torno de, se fosse brincar aí, quase 2.000 provedores e cada provedor trabalhando diferente. Acabou isso, entendeu? Então, para a gente, agora é nota fiscal de serviço eletrônica de fato, NFSE. Então, a nota vai ser nacional. Não tem mais nota municipal, entendeu? É como a nossa fiscal eletrônica. A nossa fiscal eletrônica, ela é nacional, mas o Estado recebe a nota que ele recebe no nacional. As prefeituras vão receber a nota que você enviar para o nacional. Ah, Antônio, isso vai ser rápido, não vai ser rápido? Aí, meu amigo, só Deus sabe. No caso, Antônio, tirando essa dúvida, a partir de janeiro não vai ter mais nota fiscal emitida em prefeitura. Mas não, faz tudo nacional. Ok. Certo? Agora você pode fazer na prefeitura e a prefeitura está fazendo no nacional. Entendeu? Estou falando assim. Porque como o aplicativo, tem um aplicativo da Inforribo. Você faz no aplicativo Inforribo, mandou, ele vai para o nacional, o nacional cai. Agora, as prefeituras podem abrir, mas se abrir, vai estar fazendo no nacional. Ela não faz mais na prefeitura. Certo? Você pode entrar no site da prefeitura para fazer. Estou falando assim. Mas você não. Ele primeiro vai para o nacional, para depois voltar para a prefeitura. Tá certo? E você está fazendo como se estivesse fazendo, usando só o site da prefeitura, mas está fazendo no nacional. Tá? Não existe, a prefeitura não tem mais nota fiscal eletrônica. Quem tem é o nacional que repassa para o. Como é a nota fiscal eletrônica? Eletrônica é como se você estivesse fazendo, quando a gente envia para a Receita Federal. A gente envia para o nacional. Aí depois, é tanto que às vezes acontece da nota estar no nacional, você quer cancelar uma nota fiscal eletrônica, e ele diz que a nota fiscal eletrônica não existe. Por quê? Porque ela ainda está no nacional. O nacional não conseguiu repassar ela para o estadual. Entendeu? Então, com isso, você tem essa briga, às vezes, por conta disso. Você encontra uma situação dessa. Às vezes, encontra uma situação de o mesmo número de notas. Né? Ou seja, o nacional, às vezes, permitiu, já aconteceu com um cliente nosso, ter duas notas com o mesmo número. Ou seja, se a gente, no passado, a gente fizesse isso, no anual, a gente era autuado. Hoje, não. Hoje o nacional faz, e o governo faz, e aí ele não vai autuar ele mesmo, né? Mas já aconteceu. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fica à vontade aí. Seu Antônio, no chat tem 3 perguntas. Dá uma olhadinha no chat. Obrigado. Como trabalhamos com fruta, como apenas configurar através do NCM? Sim, o NCM, ele é determinante, mas tem aquela, como eu falei lá, primeiro, aquela série de perguntas. É onerosa? Se é onerosa, eu vou para um caminho. Se não é não onerosa, eu vou para outro caminho. O NCM, pelo NCM eu encontrei anexo? Não encontrei anexo. Não encontrei anexo, certo? E não é uma operação que é imune, então ele é tributado, certo? Então, o NCM ele é determinante para saber qual é o ciclo ativo, certo? Agora, eu sou obrigado a configurar pelo NCM? Não. Eu faço uma configuração genérica. E se acontecer uma exceção, é que eu faço pelo NCM. Eu não sou obrigado a fazer NCM por NCM, tá certo? Porque NCM eu tenho, para manga palma pode ser um NCM, para manga toma pode ser outro NCM, entendeu? Ou seja, e aí você tem que fazer isso para cá? Não. Manga, em geral, fruta, em geral, fruta. Ele não falou manga, falou fruta. Agora, fruta dentro daqueles 04, 0804, 0803, se for isso aí, você faz uma genérica. Não precisa, NCM você só usa em caso de exceção. Assim como NBS, você só vai usar em caso de exceção. Se eu tiver um serviço que tem uma forma diferente do outro, eu posso usar o NBS para diferenciar, tá certo? Com relação ao cadastro dos itens, terá alguma alteração? Zero, tá certo? Zero. Exceto o serviço, porque agora vai ter que colocar o NBS que não tinha antes, tá certo? Mas vocês não vão modificar nada no cadastro do item, não vai modificar nada em tributação, continua tudo do mesmo jeito, tá certo? Pronto, vai ser disponibilizada, tá? No mesmo e-mail que vocês receberam a convocação para a live,
né, para o nosso encontro aqui, vocês vão receber também para poder baixar, tá certo? Vai ficar um pouco extenso, porque mas é o que a gente tem, certo? Então, gente, ó, eu só reforçando agora para fechar isso aí, já que alguém quer mais perguntar. Eu não estou mandando vocês colocar lá esse C-Clastigo, eu estou dando a orientação como vocês vão chegar ao C-Clastigo. Vocês vão chegar lá e dizer, porque na live o Antônio disse que tem que usar ICM. Eu até coloquei reforçando para vocês. Aqui é só exemplificar, certo? Só para ter alguma coisa para seguir. Se vai ser esse ou não, eu não vou entrar nesse mérito, tá certo? Aí quem vai definir é o analista fiscal e o contador, certo? Então, só essas orientações que eu dei, que foi onde eu achei, quando eu encontrei, eu considero como verdade. Mas eu não estou mandando vocês colocarem esse C-Clastigo lá, não, tá certo? Só reforçando isso, para que fique bem claro isso. Para depois dizer, não, que o Antônio fez uma live e disse que tinha que colocar isso. Eu não estou mandando ninguém colocar. Vocês vão ter que validar com o analista fiscal, com o contador, se realmente, de fato, é esse. Tá certo? Eu quero só para fechar a nossa live aqui, certo? E deixar isso bem, bem claro lá, tá? Gravação. Parar aqui a gravação, certo?